Salve, salve família, seja bem-vindo, Zulu na Voz. Está começando o podcast da família Resistência, Nossa Voz. Salve, salve rapaziada, Carlinhos Ribeiro na área, o podcast mais famoso de Salto e região, né, Zulu? Com certeza. Mais um podcast incrível. Quando a gente fala incrível é porque é incrível mesmo, porque você que está aí do outro lado, a família Resistência, nosso povo, de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Exato. Eu quero mandar um salve lá para o Japão. Isso, Daniel, rapaziada lá. Tamo junto, hein? E fora nossos amigos africanos, haitianos, japoneses, coreanos, todos que estão aqui também, né? Com certeza. Pra gente é uma satisfação imensa de apresentar esse programa, o programa da família Resistência. Até porque, né, Carlinhos? O convidado de hoje já teve aqui pela TV, HQTV, ao vivo, né? Agora volta de novo. Quando volta é porque é algo especial, para trazer pra gente o feedback, né? Exatamente. O feedback de 2024, que foi... Exato. Que feedback, irmão? Rapaz, Pelo amor de Deus. 2025 vem bombando. E com certeza. Eu vou falar sobre isso, hein? Nossa, tô ansioso já. Quando a gente olha para essa pessoa, a gente já lembra na Casa da Memória Negra. A gente lembra no sarau Café com Preto. Esse sarau que vem numa construção imensa, pegando uma certa dimensão tão grande, né, Carlinhos? Exato. Mexeu com a estrutura de muitas famílias aqui de Salto, muitas famílias que às vezes esquecidas. Com E certeza. que construíram muito aqui na cidade. E fora as oportunidades que dão para os vários artistas da cidade de Salto e região, né? Exato. Documentarista, produtora cultural, pesquisadora, pioneira do cinema negro brasileiro desde anos 2000, vai vendo? Dirigiu mais de uma dezena de documentários, premiados como Família Alcântara 2004 e Balé Pé de Chão 2005. Historiadora, mestre em integração da América Latina, doutorando em cinema, sempre pela USP, idealizadora da Casa da Memória Negra de Salto, que é ativada pelos sarau mensais que acontece os últimos domingos de cada mês. Professora de cinema, reside em Salto desde 2010, onde ensinou na Faculdade Sem Música por 12 anos, e onde também criou e dirige o Curta Salto. Hein? Festival de primeiro filme, que está em sua 11ª edição. Foi homenageado pelo conjunto de sua obra por diversas instituições, entre elas a Assembleia Legislativa, não é fraco não, hein? Aqui em São Paulo. Festival entre todos, festival final de semana do cinema negro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Lília Solar Santiago. Oh, não é fraco não, hein, mãe? Você é louco, que corrida. Obrigada, muito obrigada. Fala pra mim, quem que é Lília Solar Santiago? Eu sou uma mulher em movimento, né? Sempre. Meu Deus do céu, hein? William, fala um pouquinho da sua infância pra nós, como começou e como veio a paixão pelo cinema. Eu nasci, né, numa família que era bem envolvida já com audiovisual e cinema. Meu pai, como motorista, né, que era de uma agência de publicidade muito importante, que era a DPZ, nos anos 60, antes de eu nascer, ele foi colocando os filhos para trabalhar nessa agência, segundo a criatividade de cada um, o jeito de cada um. Então tinha um irmão que pintava, foi trabalhar com arte, o outro era mais esperto, foi na produção, que escrevia, fazia poesia, foi para a área de roteiro. E aí quando eu nasci, a minha família, a maior parte trabalhava já com isso, né? Então foi uma experiência mais interna, assim, de participar de filmes, de ver novelas. Teve uma época que meus irmãos trabalhavam na antiga, antes do SBT, era a TV do Silvio Santos, que eu esqueci o nome agora, Tupi. Tupi. Meus irmãos trabalhavam na Tupi
E às vezes eu ia lá nos corredores e via as filmagens de Aritânia. Eu lembro a novela que estavam fazendo, do Richelli, a Bruna Lombardi, novinhos. Nossa, tempão. Muito tempo. Eu era criança, assim, e já participava disso. Vi meu irmão Samuel apresentando o telejornal do meio-dia com a Ana Maria Braga na época. Ai, que legal. E aí com uns 8 anos eu fiz a primeira participação num filme e adorei a experiência, assim. Já era uma coisa de história, eu tinha que fazer uma personagem e tinha uma foto de uma menina nos anos 20, aí tinha que reconstituir aquela roupa, o espaço que ela andava, um lambe-lambe que estava colado atrás. Eu adorei o trabalho de reconstituição, a experiência com a equipe. E aí, mas o que chamou mais atenção, assim, foi ver a atriz toda com roupa de época, a atriz principal, e na hora do almoço comendo com a pesada, né, que a gente chama no cinema, que é o pessoal da elétrica e maquinária, que são os trabalhadores braçais do cinema, né? E eles comendo e contando piada e rindo. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, que a mulher pode ser linda e contar piada no meio dos homens e ninguém manda ela calar a boca. Porque em casa não podia falar palavrão nem nada, né? Então era tudo muito rígido. Achei um lugar de liberdade pra mulher, assim, aquela cena. Me encantou. E aí fui me envolvendo a partir do que eu fui crescendo como assistente. E acabou sendo o meu modo de viver, né? Poxa, que legal, hein? Fala pra mim, alguém te inspirou? Como que veio essa paixão? Ah, tem muitas inspirações, né? Acho que a gente é feito de fragmentos, assim. Acho que tem uma parte da família e toda a inspiração, principalmente do meu pai, né? Que mesmo sendo um homem com trabalho simples, né? Que ele era motorista de ônibus, motorista de táxi. Mas ele tinha essa coisa pela igreja, né? Ele era evangélico e era pregador. Então eu via ele preparando as falas, escrevendo, e o impacto que ele queria na plateia. Eu achava isso muito interessante, assim, a pesquisa e essa relação com o público, né? Sim. A partir de um texto, um tema, buscar essa conexão. E um ótimo contador de histórias também. Do passado, da nossa família, e ele contava histórias e sempre me inseria na história. Então, se tinha uma história de princesa e tinha casamento no final, eu falei, você estava na festa, com a sua irmã, você estava com aquele vestido azul, e a sua irmã estava daquele jeito e tal. Você não lembra, mas você era pequenininha, mas... Legal, né, cara? Então isso me inspirou muito, assim, dentro de casa, esse ambiente de contar história, preparar texto, que acabei levando pra vida, né? Legal. E meu irmão Daniel, né, que até acabei dirigindo o primeiro filme com ele. Meu irmão é mais novo, eu sou temporã, assim, nasci, meus irmãos já tinham 20 anos. E ele é o mais novo dessa primeira etapa da família. Mas ele me inspirou muito, porque me deu o primeiro trabalho de assistente de produção. E a gente fez o primeiro filme juntos, assim. Foi uma ideia dele, ele achava que ia ser um curta-metragem. Eu falei, não, vamos fazer um longa, porque eu já estava bem envolvida com outras produções. E foi uma coisa que a gente fez junto. Hoje cada um é documentarista, temas separados e tal, mas esse primeiro filme nosso a gente construiu junto. Legal. Poxa, que maravilha. Que história, hein? E eu vi a sua entrevista no Jô. Como foi chegar no Jô, né? Porque o Jô é a referência, né? E você acredita que foi meu pai que me levou pro Jô também, mesmo ele já tendo morrido nessa época. Poxa. Ele morreu em 93, tal, fui no Jô, era quase 2010 já, mas eu estava lançando o projeto e tinha um assessor de imprensa, né? E ele trabalhava na produção do Serginho Groisman, um programa que era do lado do Jô Soares. E falei, acho que eu vou conseguir uma entrevista lá pra você, mas eles vão te ligar porque são várias etapas até você chegar lá, né? E me ligou o jornalista e conversa vai, conversa vem, né? Assim, meu pai, chegamos no meu pai.
mas onde que ele tá? Que agência era essa? Eu falei, era DPZ. Não, acho que era Standard Propaganda, não era DPZ. Era Standard Propaganda. Ele falou, mas quem que era o chefe dele, que ele era amigo e conseguiu emprego pros seus irmãos? Eu falei, isso é antes de eu nascer, eu não sei quem é essa pessoa. Eu não conheço. Ele falou, procure saber e tal. Aí, bom, desligou, liguei pro meu irmão, mas o Samuel, quem era esse presidente da Standard, que o pai era motorista e que botou vocês pra trabalhar lá? Eu falei, eu li em Hot. É um cara que tá muito bacana, colocou muita gente no mercado. Aí quando o jornalista me ligou de novo, eu falei, eu apurei, o nome dele era Leuenroth. Nossa, então acho que vai rolar a sua entrevista, porque sabia que foi ele que abriu as portas pro Jô Soares também? O primeiro emprego foi que o Jô Soares conseguiu em artes, foi com esse cara. E ele também trabalhou na Standard. Eu falei, nossa. Tudo dedicação, né? Tudo dedicação. Meu pai. Que legal, hein? Que começo de papo, irmão. Que começo de conversa. Vai vendo, hein? Lira Solar, Santiago já teve sentado no sofá mais famoso de lá da Globo, que foi Jô Soares. E hoje pra gente também é o maior orgulho estar sentado no sofá mais famoso de Salto, que é do podcast Nossa Voz. Vai vendo, hein? Começo de papo. Eu garanto pra você que você que tá no outro lado ali, se prepara. Muita coisa boa a por vir. Salve, salve, rapaziada. Voltamos com o podcast mais famoso de Salto e região. Sofá mais famoso de Salto e região, né, Zul? Com certeza, sempre. Temos muita coisa pra falar hoje, né? Boa. Eu acho que o tempo não vai dar, hein? É muito pouco, cara. Eu até falo pra tu, é muito pouco, porque a história dessa mulher preta, resistência forte. Eu tenho que fazer essa pergunta pra ela. A gente sabe que Salto é considerado o celeiro dos artistas, o berço dos artistas, e eu tenho o maior orgulho de morar nessa cidade aqui, até porque até hoje a turma, eu falo pra mim, como eu vim parar aqui? E você, Lira, fala pra mim, você como chegou em Salto? Eu vim para dar aula, né? Eu estava num momento com vários projetos em São Paulo e estava no momento da minha carreira estável de documentarista, assim. Aí eu pensei, agora eu não quero mais produzir. Fiz parceria com uma produtora grande para fazer os projetos do ano seguinte. E eu perdi todos os projetos, fiquei sem nenhum projeto. Caraca. E aí fiquei assim, num momento de suspensão. Eu vinha de muitas vitórias e de repente não tinha nenhum projeto. Aí liga um amigo, né? Que era o Felipe, professor Felipe Salles, que hoje é professor da Unicamp. E na época ele estava aqui no CEUNSP, meu amigo de São Paulo, a gente se conheceu lá. E aí ele falou, Lívia, você não quer vir dar aula? A gente está com um projeto aqui numa universidade de cinema e acho que você é a cara desse projeto. Que legal. E eu falei, será? Vou lá conhecer, né? Eu fico um ano e já volto e engreno minha produtora, né? Faço meus projetos pro ano seguinte e volto para São Paulo. Não vou ficar morando numa cidade que eu nem sei onde é, porque eu não sabia onde era Salto. E aí eu vim em 2010, cheguei ali no CEUNSP, aquele prédio maravilhoso no fim da tarde. Que cenário lindo, que lugar lindo! Legal. Que beleza de lugar. Aí fiz a minha aula teste, passei no teste e vim morar aqui. Mas aí nesse mesmo ano eu fiquei grávida. Entendi. E aí as minhas prioridades mudaram totalmente. E como, E né? de repente eu adorei estar aqui, ficar numa cidade menor, ter uma vida mais tranquila. E foi uma mudança mesmo da minha carreira, dos meus projetos, do meu modo de pensar. Esse momento de recolher, de não ficar na correria de muitos projetos e de poder pensar mais enquanto via acompanhava a minha filha, o crescimento dela, né? Legal. Então por isso que adotei essa cidade como minha. Legal. Achei pra gente, né? Porque. Muito obrigado, muito obrigado. Celestais, muito obrigado. Até porque também dirige um curta. Fala pra mim sobre o curta de Salto, esse festival que tá 11ª edição. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso pra gente é muito importante, né, Carlinhos? Isso.
O Curta Salto ele faz parte do meu processo pedagógico, né, de cinema. Então eu sempre penso, meu trabalho é entre educação, criação e pesquisa também, né? Então esse festival ele nasceu dentro do CEUNSP, quando eu dava aula lá, e a ideia era fomentar a produção dos alunos mesmo. A gente tinha uma produtora experimental e aí o Curta Salto surgiu para exibir esses filmes dos alunos. Começou no embrião com 4 filmes só, as pessoas produziam muito pouco e foi aumentando, a gente conseguiu apoio do PROAC algumas vezes. E agora, fora do CEUNSP, né, eu já estou... 2022 eu me desliguei da faculdade, mas continuei com o festival. Legal. E ano passado a gente criou a primeira edição nacional do festival. E agora é o festival de primeiro filme nacional. A gente teve o orgulho de exibir filme, a gente recebeu mais de 200 inscrições Que legal. de todo o país. E foi uma seleção linda, assim, com uma curadoria incrível. Um corpo de jurados excelente, né? Veio o ator Cláudio Jaborandi, que é ator de novelas, veio a criadora da Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte e uma professora do curso de cinema de Cuba, de Los Banhos, que é o melhor curso de cinema da América Latina. Então a gente está muito animado, assim, de que o Curta Salto, esse festival de primeiro filme, a ideia é que ele agora, a partir de Salto, ele se amplie para outras cidades também. Legal. Né? Porque pode ter o Curta Campinas, Curta Sorocaba, Curta São Paulo, né? Tendo essa ideia de festival de primeiro filme, que é formação, fomentar quem está fazendo um filme pela primeira vez, mas já com o olhar de pensar o festival como um processo formativo mesmo, né? Que a gente precisa aprender como que se inscreve, estar nessa dinâmica de competição, mas com qualidade, com companheirismo e aprender com filmes do Brasil inteiro que estão sendo feitos, né? Ver outras visualidades, outras histórias. Então essa é a ideia do Curta Salto. Legal. Isso é muito importante a vocês aí, né? Até porque a gente sabe que na pandemia cresceu muito esse mercado do audiovisual, né, cara? Exatamente. Como abriu, né, a mente, né, querendo, vem os editais que estão vindo aí, dando oportunidade, né, e saber desse curta, que começou com 4 filmes, e chegar no ponto de 200 inscrições, brincadeira, né, mano? É fraco não, hein? Que eu falo, quando a gente faz um trabalho digno, de qualidade, com certeza ele alcança, sim. Exato. Lilian, Salto, né, tá se projetando, né, através do curta, que a gente sabe que os artistas, os atores, os cineastas, os produtores vão chegar muito longe. E a gente vê a nível nacional também muitas produções, inclusive ganhamos aí agora, né, o filme brasileiro ganhou o Oscar. Não ganhou, né? Não ganhou. Ganhou. A Fernanda que não ganhou. O filme ganhou. E a gente vê o começo. Você acha que o começo, né, ele é um pouco mais difícil para quem está buscando hoje? Ou na época lá atrás era mais difícil? Não tem comparação, Carlinhos. Em 93, quando eu resolvi fazer cinema mesmo, só teve 4 filmes lançados no país. Um deles era um curta-metragem da Turma da Mônica, pra você ter uma ideia. Esse estava contando como um dos 4. Então não tinha filme, não tinha produção, não tinha fomento, né? Então é tudo uma questão política e de luta da classe cinematográfica e cultural para que tenha lei de incentivo que não tinha na época. Meu sonho era ser ministra da Cultura e fazer uma lei de incentivo que no ano seguinte já teve, assim, 94, né, que foi lançada a lei do audiovisual. E em 95 eu já estava em projetos financiados pela lei do audiovisual, né? Não, foi em 93 isso. Em 94 eu já estava produzindo com equipes de outros lugares, mas era muito difícil, pouca formação. Aqui no Brasil, pouquíssimas escolas, tinha
USP, Federal Fluminense e FAAP. Hoje a gente tem, nossa, mais de 50 escolas de cinema pelo Brasil. É um outro mundo. E também uma abertura para pessoas de outras classes sociais. Antes era muito mais rígido, muito mais difícil, porque não tinha orçamento. Então você tinha que ter dinheiro para fazer cinema e já conseguir apoios internacionais para isso. Como o Walter Salles, o primeiro filme dele foi falado em inglês. Era o jeito de fazer filme naquela época. É o que vendia, né? Imagina, para você chegar nesse ponto, ele podia, só ele no Brasil praticamente, ninguém mais. Então hoje é um outro universo, né? A gente tem uma abertura para muitas vozes, tem muito mais produtos além do cinema, também independentes, porque a gente só tinha cinema e TV aberta. E a TV produz essas coisas, a TV aberta, ela não tem abertura para produção independente. Então hoje a gente tem TV fechada, vídeo on demand, tem a internet, a gente tem muitas janelas e o cinema é uma delas. Então tem muita gente que trabalha com audiovisual que não fez um filme de longa-metragem, mas que tem séries, tem uma carreira inspiradora e que fomenta o imaginário de muita gente através do audiovisual. É um outro momento. Que legal, é importante. E agora fala pra mim, esse momento é um momento muito esperado, né? Até para quem está aí do outro lado e está chegando agora, né, para saber como é que nasce a Casa da Memória Negra. Como é que surgiu esse projeto lindo que é Axé, graças a Deus, que venhas, porque sabe quando você acerta naquele ponto, cara, e a Casa da Memória Negra pra gente? Como nasce essa história tão linda que é, e que dessa história acaba nascendo o Sarau Café com Preto, porque é um coletivo que é de tirar o chapéu. Quero já mandar um salve aí, um abraço para nossa equipe Sarau Café com Preto, porque é cada um com seu jeitinho, cada um com a sua pitada, né, especial que é. Às vezes eu fico sem palavras, porque pra gente enche de orgulho, né? Gratificante. É gratificante demais. Ah, então, inclusive agora eu estou terminando minha tese de doutorado, que é sobre essa história, né? Essa experiência que é a Casa da Memória Negra. É uma experiência única no Brasil, né? E eu, no doutorado, eu faço esse comparativo, né? Eu uso o Frantz Fanon, que é um pensador negro da Martinica, que ele falava que para um intelectual, né, e eu penso o meu trabalho como cineasta, pesquisadora e professora, é um trabalho intelectual, como que o intelectual pode estar a serviço do seu povo, né? Então, no primeiro momento, a gente está sempre copiando, porque a nossa formação é de cópia na América Latina. A gente copia os europeus, a gente é mais bonito quem fala inglês, quem já morou fora, quem faz sucesso no exterior, é que faz sucesso aqui, né? E a gente não quer mostrar o que a gente é, mesmo tendo vivido na infância, a gente tem vergonha de ser da periferia, se você chega na universidade, eu vivi isso no primeiro momento, depois, nossa, o que não é exatamente assim, aí você vai adquirindo consciência. Aí, no segundo momento, você quer produzir coisas sobre o seu povo, sobre suas origens, só que é com uma estética emprestada, porque você não sabe, você não tem uma estética própria. Certo. Você aprendeu a copiar. Olha, assim que tem que fazer. Então eu sinto que os meus filmes, nos anos 2000 até 2010, no comecinho, eles falavam de cultura negra, mas era igual qualquer filme, né? É um documentário para exibir na televisão, é 26 minutos, é 52, é documentário para cinema. Mas aquilo não me bastava. E foi esse momento de vir para Salto e parar, né? Esse momento que a maternidade me deu de maior reflexão, que eu comecei a fazer um trabalho com mulheres negras daqui, dentro do CEUNSP, né? Através da Coordenadoria de Igualdade Racial, na época, o Zé Roberto, que era o coordenador,
me chamou para fazer um trabalho com as mulheres aqui, encabeçadas pela Dona Maria do Caju, né, que arrematou várias mulheres que viviam isoladas, sozinhas e queriam fazer um desfile. Eu falei, olha, eu não sei fazer desfile, eu sei fazer filmes. Vocês não querem fazer uma oficina de videotransformação? Que é o meu mestrado é sobre isso, que é o uso de vídeo para empoderamento de pessoas e grupos. Então são vários exercícios que a gente grava e se vê na tela. Essa é a ideia, de gravar e se ver em grupo, sozinho, discutindo temas, fazendo coisas. E foi nesse movimento, fizemos o projeto, depois mais outro, aí vamos fazer mais, dá vontade de estar junto. E aí, a partir daí que eu fui ouvindo as histórias, né, de Salto, pegando depoimentos, e peguei muitos depoimentos, né, dessas mulheres, e daí que surgiu mesmo a possibilidade, né, veio um edital do governo federal que podia fazer qualquer projeto. Geralmente os editais são muito restritos. Tem que fazer um filme, ou filme curta, ou filme de 52 minutos. E esse podia fazer qualquer coisa. Nunca teve um edital assim, nem antes nem depois. Nossa, era aquele. Foi em 2014 esse edital. Do Ministério da Cultura para produtores e artistas negros que podia fazer qualquer coisa. E aí, dessas vivências, eu já conheci o museu e já via com tristeza aquela representatividade italiana, como se a gente vivesse numa colônia italiana, nada do que a gente vê na rua. Da cidade diversa, vibrante, com gente de todas as cores, de todas as origens, né? E o museu com aquela narrativa única. Foi uma conjunção de fatores, o dinheiro do governo federal, a abertura aqui no governo municipal, Pardinho era secretário de Cultura, o Barbie era diretor do museu, e o apoio do Zé Roberto, a parceria dessas mulheres, né? E aí foi isso que deu origem à casa, né? Só da casa. Só da casa. Mas eu vou fazer um rápido intervalo, vai segurando aí, porque muita gente gostaria de saber a história. Exato. Eu garanto pra você que esse episódio é pra lá de especial, falando um pouco sobre a história da Casa Memória Negra, sobre o Sarau Café com Preto, porque é muito importante, tá? Vai ficar no YouTube, tá? Se inscreva no nosso canal, tá? Podcast Nossa Voz e Resistência. Lilian Solar Santiago. Vai vendo, hein? Vai vendo, hein? Não é fraca, não. Lilian, né? No anterior ele estava falando sobre a Casa da Memória Negra. Agora eu gostaria de falar sobre o Sarau Café com Preto. Fala pra gente, como nasce o Sarau Café com Preto? Então, fazer a Casa da Memória Negra foi só uma parte do processo, né? Eu vejo esse momento com o trabalho com as mulheres negras de Salto uma ponte entre esse segundo momento que o Fanon diz, né, que a gente faz as coisas com uma estética emprestada, e um terceiro momento, que é quando a gente consegue fazer uma coisa nova, que ela às vezes não tem nenhuma referência antes feita, mas é o que melhor atende, né, a população, e não só a população, mas também o desejo artístico meu, sabe? Então, a casa ela foi inaugurada em 2016, mas ficava com aquela restrição de escolas que não tinha nada que ativasse, que trouxesse ela à vida aquele projeto, entendeu? Certo. Aí em 2019, né, com a Marta, né, nossa querida Marta Teixeira. Linda! Ela veio com a ideia. A Marta é super criativa, né? Ela tá sempre nas ideias. William, por que a gente não faz um sarau grande no final do ano, lá na porta da Casa da Memória, né? Interessante isso, um sarau. Mas que em vez de fazer grande, a gente não faz pequeno? E todo mês, uma coisa assim. Podia juntar, conhecer umas pessoas. É assim que a gente chegou nessas pessoas, que inclusive estão vocês dois, entre essas duas pessoas iniciais. Que a gente fez uma reunião, né? E aí começou a ativação da exposição através do sarau. E aí que eu sinto que o projeto
se firmou, né? A Casa Memória não é nada sem o sarau. É o projeto, esse projeto inclui o sarau, né? Que além de ser um processo colaborativo de criação entre todas as pessoas envolvidas, ela é um momento de celebração, de alegria, de alimento mesmo para nossas almas, como artistas negros, para as pessoas que participam do coletivo e para jovens que vêm, pessoas de todas as idades, quem vai lá para assistir. Todo mundo sabe, né? Vai e fica apaixonado pelo sarau. Você só precisa ir. Com certeza. A gente é um maior orgulho, porque quem vai apaixona mesmo e quer sempre voltar. Muitos falam, né? Nossa, que pena que é uma vez só por mês, né? Que podia ser todo domingo, né? Mas é que a gente tem um tempo de preparar. Mas me faz lembrar, cara, eu lembro a primeira vez que nós entramos naquele quintal, naquele terreiro. Lá estava Gilberte, Sidona, Juninho, Dezena, Martinha, né? Carlinhos, Lulu, Lília, Maria Caju. E depois dessa família foi passando os outros integrantes, né? Vieram e saíram, né? Até porque o destino é isso, né? Cada um segue seu caminho, né? As portas sempre estão abertas, mas é referência, né? E o que me orgulha ali no sarau é ver as crianças. Tantas crianças que vão lá para aprender a origem, a história. Como é que você vê essa cena? Você vê as crianças ali, você vê, né? É uma alegria, né? Porque eu pensava nisso. Ainda não sabia o que fazer, mas eu queria um lugar que a minha filha pudesse frequentar, que ela sentisse prazer de ser dessa cultura negra, sentisse orgulhosa dela, que pudesse encontrar com outras pessoas, porque a gente vive numa sociedade muito racista, né? A gente não tem espaços de convivência sadia para todas as idades, e o sarau não é uma convivência para negros, para pessoas não negras, né? A gente teve no último sarau um menino branco, pequenininho, fazendo uma poesia sobre como que ele vê a cultura negra, né? É essa a ideia, porque a cultura negra é a cultura brasileira, né? A nossa cultura é afro-indígena, nós somos afro-indígenas na América Latina, né? Então, para quem se considera branco, que é uma coisa duvidosa nesse país, mas para quem se considera branco, é uma forma de chegar à sua própria cultura, entender quanto que da sua cultura tem origem negra. Exatamente. E para quem é negro, é uma forma de se reencontrar como um ser humano, né? Fortalecer suas raízes, ter um lugar de fala e de se ver. A Beatriz Nascimento, que é uma grande historiadora, pensadora, uma pessoa que me inspira muito, assim, ela dizia que a gente é preciso ter visibilidade. A gente precisa se ver uns aos outros como pessoas negras, porque o reflexo de um é o outro. A gente se vê no outro, a gente precisa ver o outro ali falando no microfone, apresentando. Eu preciso ver você lá na frente dançando, apresentando, levando. Isso assim, leva uma criança pequena a falar, eu posso, eu vou. Existe a possibilidade. E não ficar nesse lugar que invisibiliza, né? A gente precisa ser visível. E aí o sarau é a primeira coisa, isso, para se tornar visível. E essas crianças, elas que têm essa experiência, vão crescer de uma forma totalmente diferente. Como é que pode, né? O Carlinhos falou, nossa, arrepia. Eu quero mandar um abraço para a Laurinha. A Laurinha é filha da Dani, né? Faz parte também na equipe. E como esse ano a gente voltamos, né? Foi os primeiros, vamos estar falando sobre isso também. Ela viu o tambor da nossa voz e ela queria tirar uma foto, né? Que gostoso, você sabia, né, cara? Lá na casa da Memória Negra tem um espaço lá que é tipo uma biblioteca. E ela sempre vai lá, chega lá, pega aquele livro. E eu acho pra você que ela já leu uns 20 livros já, porque todo sarau eu vejo ela pegando um livro e isso é muito importante. E além de tudo, o Sarau Café com Preto e a Casa Memória Negra trouxe frutos. 2024 vem as oficinas. Fala só pra mim.
porque são uma oficina que abriu muita oportunidade. Isso para mim me enche de orgulho. Ah, foi um passo novo, né, do nosso coletivo, que agora a gente, vocês fazem parte dele também, né, nós nos entendemos como um coletivo de artistas e ativistas, né, e foi um marco. Em 2024 a gente conseguiu as oficinas, a gente teve oficinas durante 6 meses no Centro Cultural da cidade, ali na frente da rodoviária, todas as noites, de segunda a sexta, com o melhor da cultura negra, de graça, para toda a população, com qualidade. Então, foram oficinas, né, de dança street dance com o Zulu, oficinas de expressão corporal com o grupo Faces Ocultas, oficina de dança afro com a Marina, oficina de slam com o Vinícius e a Nanda. Então a gente teve essa... Coral também, teve o coral. O coral, né? Sem esquecer do coral, Vozes Negras, né? Que foi uma riqueza também. Então a gente agora pretende voltar, né? Em 2025 foi a primeira experiência, em 2024 foi vitoriosa e muita coisa para contar. Isso também, esse edital que a gente ganhou do PROAC, a gente teve a oportunidade de fazer o site da Casa da Memória, fazer um vídeo de visita guiada, além das oficinas, né? E também conseguimos fazer acessibilidade para surdos e pessoas de baixa visão, cegos, na Casa da Memória. Então abriu um novo caminho, tornou mais acessível, e agora para 2025 também. A gente está com os planos para o segundo semestre, ter mais oficinas e continuar nosso trabalho, ampliar, né? Levar para mais pessoas, cada vez mais. Vai vendo, hein? Não acabou. Vai voltar a oficina. Porque a gente sempre encontra os alunos, né? E Zulu, e a oficina lá da Casa da Memória Negra? Vai ter, vai ter, se prepare que muita novidade vai vir, né, Carlinhos? Muita coisa boa, muita. 2025 tá só começando. É bom já nesse momento também falar que a Casa da Memória Negra tá com o site, né? Como é que é? Exatamente. Agora a gente tem um site super legal que amplia, né, o acesso à pesquisa. A Casa da Memória é um projeto educativo, né? Também educativo cultural. Então nós temos ali, através do site, todos os temas que são tratados na Casa da Memória, desde a origem dos africanos que vieram escravizados para a região, a vida da população negra no século XIX aqui em Salto, o jeito de ser e viver da população, o samba de bumbo de Salto, né, nossa expressão cultural mais genuinamente negra da cidade, as visitas a Pirapora do Bom Jesus, que é o berço do samba paulista. Então os sambadores daqui iam para Pirapora, encontravam com os sambadores de São Paulo inteiro. E isso é a história do samba aqui em São Paulo. A gente tem histórias do José do Patrocínio, fotos, depoimentos, vídeos, enfim. Cada um desses temas a gente pode aprofundar no site. Então tem um resumo de cada tema e os livros e os artigos que basearam nossa pesquisa, né? A pesquisa histórica da casa foi feita pela Claudete Alves Nogueira, que é uma historiadora saltense, professora universitária, que fez o livro sobre a memória negra de Tu, fez a pesquisa da Casa da Memória, agora está ajudando a fazer a pesquisa sobre o samba de Indaiatuba. Nosso sonho é resgatar toda essa história, né? Que ela é unificada. Hoje as cidades têm nomes diferentes, municípios cada um com seu prefeito, mas tem um passado em comum, né? Itu era muito grande e tanto Indaiatuba quanto Salto eram distritos de Itu. Então essa população até o século XIX ela girava em torno desse espaço, né? E a cultura é muito unificada. Então, estou muito feliz com esse movimento de pesquisa. Em Itu, a gente está vendo o pessoal renovando o samba de bumbo. Em Indaiatuba também tá rolando essa pesquisa. Espero unir tudo isso na Casa da Memória cada vez mais. E o site está bonito, né, Carol? Bonito. O
site Tabuleiro. Parabéns, tá? Tá tudo aí explicadinho, certinho. É só você entrar lá e saber um pouco sobre essa história linda aqui. Exato. Aproveitar e mandar um abraço a Mauri, professora Mauri. Eu pensa num cara que veio para Salto também e representou a Mauri. Aquele abraço, depois você vai ver esse podcast aqui, ó. É o cara. Tá lindo demais, Tá. hein? Vamos fechar esse E a bloco. acessibilidade também, né? Acessível. A gente vai ver, hein? Já sentou no Jô Soares. Olha, ancestralidade. É isso que a gente sente quando a gente entra lá na Casa da Memória, quando a gente vê tudo o que está lá. Né? Até eu estava comentando com a Guilherme aqui, o Lego montado, né? Desde da palha, desde as paredes, o fogão, as fotos, tudo. As receitas que tem lá, para quem não sabe, tem receitas lá, tem para você aprender, né? Então, eu fico imaginando como foi pensado tudo isso, Lilian. Como foi idealizado e depois tirado do papel, colocado lá. É o mesmo processo de fazer um documentário, né? É um documentário expandido a casa, né? É um documentário fora da tela bidimensional. Então, como que a gente tira um documentário e entra no documentário, percorre o documentário, sente o cheiro. Então, tudo foi pensado para isso. Chão de terra, palha. O áudio documentário é como se você estivesse numa casa negra durante o século XX inteiro, mas durante um dia. Então, tem coisas antigas, coisas mais recentes, as gerações vão se encontrando naquela casa, cozinha, umas rezas, umas cantigas, o modo de chamar as crianças. Tudo isso é história do cotidiano, né? E os álbuns de família, a gente quis trazer essa presença grande da ancestralidade através dessa obra que projeta no fundo da casa, que eu tive a ajuda de um artista multimídia, que é o Fernando Timba, que tem uma pesquisa sobre fantasmagoria, que é trazer a presença das pessoas. Então, ele ajudou a pensar que tamanho que teria que ser para a gente ter essa sensação, como que esse vídeo poderia acontecer para que a gente tivesse essa sensação. Então, tudo foi pensado como capítulos, né? Só que a gente percorre ao invés de assistir numa televisão. E ele inclui outros filmes também. Filmes de outras pessoas e filmes que eu fiz como curadora do projeto. Poxa, que legal. E agora tá mais acessível a casa, né? Sim. Muito mais, eu vi lá, tem os QR Codes, né, Braille. Eu vi como que foi implantar isso agora, novo, tudo novo na Casa da Memória Negra. Também foi fruto do projeto, né, que a gente conseguiu apoio no ano passado, o mesmo projeto que possibilitou as oficinas, possibilitou todo esse recurso de acessibilidade para surdos, né, com audiodescrição para pessoas cegas e também libras para quem não consegue ouvir de uma forma adequada, né? E aí a gente quer ampliar isso. Agora a gente quer fazer um piso também acessível, porque a gente vê que é um caminho que não tem volta, né? Esse mundo é de todos. A gente deve dar oportunidade de todo mundo usufruir dele, da mesma forma. Como é importante, né, cara? Muitas vezes aquele surdo não pode sair de casa porque não temos atividade para eles. Exato. Aí acaba sendo um povo esquecido. Essa é a verdade. Agora, sabendo que a gente temos esse lar para mim é muito especial, turma. Primeira vez que eu entrei nessa casa, eu quero lembrar e desejar esse momento à minha avó que está lá no céu, a Dona Angelina, e meu avô, seu Osmaé, charreteiro. A Casa da Memória Negra é a casa da minha avó. É o fogão de lenha, aquela porta que abre assim, cara. Meu Deus, cara. Você é louco, mano. Exato. E por isso que quando eu vou para aquele lugar lá, dá vontade de nem sair de lá, cara.
É uma energia que tem aquele lugar ali que só a gente que sabe, cara. Só a gente que sabe. É idêntico, cara. É a casa da minha avó. Então por isso que quando eu entro ali, eu não quero sair, não quero ir embora, cara. Eu quero ficar ali. Porque ali, eu posso dizer que ali é meu mundo, mano. Que a E casa para ali quem é meu não mundo. conhece, fica o convite para ir lá. Museu aberto, é só entrar e ver, sentir. Hoje pode sentir. Né? Antigamente, não pode tocar. Essa não, pode. Você vai lá e vai tocar. Tá? Lilian, até agradeço pelo convite de fazer parte disso, de fazer parte desse projeto maravilhoso, esse projeto que resgata, né? A gente sempre fala, né, Zulu? Tudo que vem de arte, cultura, do esporte salva, a música salva. A Casa da Memória é um quilombo pra gente, né? A gente resgata. No começo a gente viu muita gente que há muito tempo a gente não via frequentando. E hoje os mais novos vêm vindo e a gente tá assim, ó, maravilhado com tudo que tá acontecendo, né, Zulu? Ali é um passo de mágico pra gente, ali é o nosso mundo, ali a gente se sente em casa, cara. Ali é o pedacinho de salto que. Exatamente. Sem palavras. E que os nossos governantes tenham, né, eu falo governantes aqui da cidade, que tenham esse olho, né, clínico para a Casa da Memória, porque ela só existe aqui, nenhuma cidade tem. É mesmo. Aqui, a gente tava comentando aqui, na América não tem, nem América Latina, nenhuma Nem América solto, tem. mas nenhum lugar. No mundo Salto. inteiro solto, São Paulo. Saiu na frente e quer expandir, quer chegar mais longe. Então, ó, a Lilian tá aqui, é só entrar em contato. Deixa a sua rede aí, Lilian. Deixa a rede social aí que o pessoal vai entrar em contato. Com certeza. No Instagram, meu nome mesmo, Lilian Solar Santiago. É um prazer falar com as pessoas. Agora em junho, né? Eu estarei no Sesc Belenzinho fazendo um curso aos sábados, todos os sábados de manhã, sobre a Casa da Memória, sobre o meu trajeto, sobre essas coisas que a gente conversou aqui, sobre essa forma como minha carreira se intersecciona com as ideias do Frantz Fanon e como que a gente pode fazer desse projeto da casa que ele seja um embrião para que outros tenham ideias, né? Não precisa ser igual, mas que leve essa semente para outros lugares que possa florescer também, né? Convido você aí, secretário, diretor da cultura, da sua cidade aí, que venha, conversa, entre em contato com a Lilian. Garanto para vocês que vocês só têm a ganhar. E outra coisa também, poder público, Secretaria da Educação, a casa está lá para estourar, para estudar, né? Exato. Até porque é muito importante. É muito importante. Infelizmente, estamos no último bloco. Infelizmente. Nossa, a gente tem muita coisa para falar ainda, muita coisa. Eu acho que a gente ficava aqui. Se tivesse um café, então. Aí você fala, hein? A gente sempre tem aí, aqui no nosso podcast, a gente tem um bate-bola, né? Que a gente sempre, né, para conhecer um pouco mais sobre o que vem na cabeça de quem tá aí, né? E a gente deixa 10 palavrinhas para que você já bata de encontro, tá? Então eu vou deixar a primeira aqui, o Zulu vai aí, vamos lá. Hoje vai ser 11. Olha lá. Hoje eu vou abrir a sessão pra ele. Exceção, porque o papo tá muito bom. É, claro. Vamos lá. Ancestralidade. É uma palavra que eu tenho que falar? É. Que vier na sua cabeça. Cultura negra. Cinema. Spike Lee. Nossa. Casa da Memória. Sarau Café com Pretos. Sarau Café com Preto. Alegria. Projetos. Futuros possíveis. Equipe. Harmoniosa. Família. Lugar de amparo. As oficinas. Lugar de desenvolvimento. Salto. Uma cidade acolhedora. Um pouco mal cheirosa. Cultura. Cultura é a base da vida humana.
E a 11ª, que hoje eu abro a sessão, sonhos. Um mundo melhor, mais igualitário, com perspectivas para todos. Essa foi Lília Solar Santiago, produtora cultural, cineasta, idealizadora da Casa Memória Negra, fundadora do projeto Sarau Café com Preto. Vai ver, hein? Exatamente. A Lília conseguiu desenterrar muita gente, tá me escondendo. Muita gente. Olha, e aqui a gente tem a família Martins, daqui não sei se você conhece. A família Martins aqui é uma família, um abraço para a família Martins. Assim a gente foi na casa deles também, tem coisas deles na Tem. casa. É uma família excepcional, muito bom, acolhedora, como sempre, aqui. E outra, eu estava conversando com o Marcos, abraço para o Marcos de Cabriúva, secretário de Cultura, ele falou que foi apagado de Cabriúva a história negra, que havia uma igreja, uma capela e toda uma história, e aí os coronéis foram apagando a história. Então, para você que está aí, secretários de cultura de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, não sei se tem no mundo, mas se tiver no mundo, poxa, esse resgate é importante. Esse resgate das nossas famílias, dos nossos ancestrais, dos nossos, é muito importante. A gente tem que saber de onde que a gente veio e para onde a gente vai, né? É muito importante isso. E infelizmente, Lília, chegamos ao final, tá? Agradeço de coração a sua vinda mais uma vez para o nosso podcast. Você não sabe o bem que você faz pra gente, não só aqui, mas lá, né, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem. Você tem uma bagagem gigantesca que só agrega pra gente. Não só nós aqui, mas eu acho que pra nossa cidade, mal cheirosa. Por isso que a gente adora. Exato. A gente tem também 2 perguntas para deixar no ar aí para você responder. Pode responder na bola do zóio de quem você quiser, tá liberado. E a gente sempre deixa uma palavra, uma de protesto e outra De esperança. de esperança, para que você deixe aí, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo. Então fique à vontade. Certo. Meu protesto, né? Acho que é o protesto e a esperança são os de sempre, porque eu protesto principalmente contra a ignorância sobre o que a gente é, sobre a nossa riqueza enquanto povo brasileiro, toda a nossa riqueza afro-indígena, né? A gente não deve nada a ninguém, a nenhum povo. A nossa história é linda, nosso povo é maravilhoso e é diverso e é potente. Então isso é o protesto contra todos os meios de comunicação, objetos e materiais escolares que apagam essa história e diminuem a nossa força e fazem desse país um país muito menor do que ele pode ser. Então minha esperança é que a gente incorpore os nossos saberes de fato, valorize-os e que a gente possa ser um país maravilhoso e ser, enfim, o futuro que esse Brasil sempre quis ser, né? Um país do futuro é um país diverso que respeita as suas origens. Legal. Esperança. Eu achei que eu falei as duas juntas. Eu acho que falou as duas. Pra mim, acho que falou tudo satisfeito. Primeiramente, Lília, eu quero agradecer, tá? Por estar aqui novamente, né? Agradeço aos nossos deuses por você ser essa pessoa maravilhosa que é. Obrigado por nos escolher para fazer parte da equipe Sarau Café com Preto. Até porque quando a gente para pensar, eu paro para pensar assim, caraca, aonde eu cheguei, cara? Aonde eu cheguei? Quando a gente faz um trabalho digno, honesto, com amor, primeiramente dedicação e tal, a gente pode ter certeza que a gente chega onde a gente quer. E para mim é um orgulho imenso de ser escolhido para a sua equipe,
Muitas vezes eu falo assim, a Lília é a nossa líder. Ela fala, não, eu não sou líder não, mas não adianta dizer que não adianta. Eu sei que você às vezes, você não quer isso, mas infelizmente é. Nossa seta. Não tem como, mano, não tem como. Então, muito obrigado, tá? Te amo. Você sabe que eu sempre falei que eu te amo. E continue sempre essa pessoa maravilhosa que tu é. Ok? Ok, eu que agradeço, viu, gente? Sem vocês nada disso seria possível. O Sarau é fruto de um trabalho coletivo. Eu sozinha jamais conseguiria fazer. Então, é um trabalho junto. Vocês têm toda a honra e glória dele também. Muito obrigado por estar junto. Estamos juntos. É nóis. Seguimos. Carlinhos, Zulu, muito obrigada, viu? Eu quero mandar um abraço para a equipe, toda a equipe, senão tu vai ficar, né? Exato. Então, equipe, tamo junto. Aquanda pra vocês. E se Deus quiser, dia 27 de abril, segundo Sarau Café com Preto 2025. Vai segurando. Vem com a gente. Garanto pra você que vão entrar dentro de uma bolha, aquela bolha do bem. Aquela bolha que o povo nosso, é aquele povo que não vive, nós não tem diferença. Ali é todo mundo igual. Né, cara? Exato. Só chegar. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse é o nosso